Expoentes do brutalismo brasileiro. O movimento brutalista na arquitetura surgiu na Europa durante as décadas de 1950 e 60, no contexto pós-Guerra Mundial. Nesse período de ressurgimento e urbanização acelerada, arquitetos buscaram expressar as características da era usando o concreto aparente como principal linguagem arquitetônica. Isso refletiu o espírito da época, marcado por crises e a necessidade de construção funcionais e minimalistas. Características do brutalismo. O brutalismo vai além do concreto visível, incorporando estruturas sem revestimentos ou pinturas, como colunas e vigas, canos e fios expostos. Além disso, a busca pela autenticidade dos materiais e das formas é uma característica essencial desse movimento, que também se apoia em volumes puros e massivos. Afonso Eduardo Reid foi um importante arquiteto do movimento brutalista e moderno no Brasil. O arquiteto nasceu em Paris, em 26 de outubro de 1909, e se formou em arquitetura e urbanismo na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro no ano de 1930. Durante a faculdade, ele fez estágio com o urbanista Alfred Agache, responsável pelo projeto de remodelação do Rio de Janeiro, e trabalhou na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1931, construiu sua primeira obra, o Albergue da Boa Vontade, um abrigo para moradores de rua. Em 1932, começou a trabalhar como arquiteto-chefe da Prefeitura do Distrito Federal do Rio de Janeiro. Também foi membro do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil entre 1944 e 1945. Reid também, junto de outros grandes nomes, como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e com a consultoria de Le Corbusier, projetou o prédio do Ministério da Educação e da Saúde, atualmente chamado de Edifício Gustavo Capanema. Ele se casou com Carmen Portinho, que foi urbanista, e juntos eles projetaram diversas obras. Em 1948 foi construído o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um de seus projetos mais importantes. O arquiteto voltou a dar aula em 1954 na Faculdade Nacional de Arquitetura e faleceu em 10 de agosto de 1964, no Rio de Janeiro. Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi fundado em 1948, projetado por Afonso Eduardo Reid. O propósito do museu foi de ser um espaço criado para os acervos. Nele já aconteceram inúmeras exposições e foram abrigados diversos movimentos artísticos. O arquiteto procurou evitar ao máximo possível que o edifício fosse um elemento que entrasse em conflito com a natureza. Por isso, foi usada linhas horizontais, que contrapõem com o perfil movimentado das montanhas, e uma estrutura aberta, para que a natureza ao redor fizesse parte da experiência do visitante do museu. A galeria de exposição ocupa uma área de 130 metros de extensão por 26 metros de largura, com o centro do edifício livre de pilares para garantir maior liberdade na instalação das exposições. A flexibilidade na utilização dos espaços foi uma preocupação do arquiteto. Para que diversas artes de diversos tamanhos possam ser abrigadas no museu, o edifício possui 3 pés direitos diferentes. Uma parte é de 8 metros, a outra é de 6,40 metros e a outra de 3,30 metros. O bloco de exposição possui 14 pórticos de concreto armado aparente, com 10 metros de distância entre um e outro. Também possui 4 pilares inclinados, sendo formado por 2 pilares principais, inclinados para o exterior, e 2 menores, inclinados para o interior, formando um V. Os braços internos desses pilares em V são responsáveis por sustentar o primeiro pavimento e uma viga superior é o apoio da cobertura. Para a iluminação do museu, foi projetado um sistema flexível, com a combinação de luz incandescente e luz fluorescente, buscando uma aproximação do efeito da luz solar, com as luzes colocadas especificamente em locais que são necessários. Em uma das fachadas, há uma estrutura modular, chamada cobogó, que se assemelha a um telhado vazado colocado em repetição para criar padrões, que permite a ventilação e iluminação do ambiente sem tirar a privacidade do local. Paulo Arquias Mendes da Rocha, arquiteto e professor brasileiro, nasceu em 25 de outubro de 1928 em Vitória, Espírito Santo. Formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, em São Paulo, em 54. Teve formação familiar em engenharia, sendo seu pai diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o que gerou grande influência em suas obras. Mendes da Rocha ganhou reconhecimento precoce ao vencer um concurso para o ginásio do Clube Atlético Paulistano em 58, o que lhe rendeu um importante prêmio na 6ª Bienal Internacional de São Paulo em 61. Tornou-se parte do movimento arquitetônico conhecido como Paulista Brutalista Escola, liderada por Vila Nova Artigas. Em 69, foi afastado temporariamente de seu cargo como professor da Universidade de São Paulo, por motivos políticos, e só retornou em 80, mas acabou sendo aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos.
Seus direitos profissionais foram suspensos devido ao clima político, mas ironicamente venceu um concurso nacional para projetar o pavilhão brasileiro da Expo 70, em Osaka, no Japão. Ele também recebeu reconhecimento por um de seus projetos em Paris, em 71. Mendes da Rocha atuou ativamente na representação de sua profissão e atuou como presidente da seção de São Paulo do Instituto Brasileiro de Arquitetos, em 2 ocasiões. No final da década de 80, seu trabalho ganhou reconhecimento público com projetos como o Museu Brasileiro de Esculturas, o MUB. Seu reconhecimento internacional cresceu com exposição e prêmios. Em 2000, com o prêmio Mies van der Rohe de Arquitetura Latino-Americana, pela reforma do PESP, e o prestigioso prêmio Pritzker em 2006, a maior honraria no campo da arquitetura de todo o mundo. Mendes da Rocha acabou falecendo em 23 de maio de 2021, vítima do câncer pulmonar. MUB, o Museu Brasileiro de Esculturas. Em seu terreno de 7.000 metros quadrados, abrigaria um shopping, mas foi realizado o tombamento da área pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Em 86, o terreno foi doado ao SAN e realizou um concurso público para o projeto do novo museu, com prazo de criação e apresentação do conceito em apenas 10 dias. O ganhador do concurso foi Mendes da Rocha. As obras começaram no ano seguinte e duraram por 8 anos, por conta da falta de recursos. O museu foi inaugurado em 95. O projeto aproveitou o desnível do terreno, aproximadamente 3,5 metros, para criar uma praça no nível da Avenida Europa e inserir o museu semi-enterrado no nível da Rua Alemanha. A esplanada do museu, no fundo, que é a cobertura que está no subterrâneo, foi deixada como uma praça árida para acentuar a implantação eventual de esculturas, luz e sombra. A construção se destaca como uma grande estrutura protendida em concreto com 60 metros de vão que se apoia em 2 pilares de parede, que também são usados para organizar o fluxo das pessoas. A pavimentação foi feita com placas pré-moldadas sem juntas para ficar seco após as chuvas, em função do contrapiso elevados como proteção mecânica da impermeabilização e ao mesmo tempo cria uma camada de ar térmico protetora da própria laje. Como a peça de 60 metros não tem uma junta de dilatação, foi preciso articular os apoios. Entre a laje e os pilares foram depositados elastômeros e, como eles se ressecam com o tempo, foi deixada uma zona de fretagem que possibilita o uso de macacos hidráulicos para sua troca. Apresenta uma fenda de aproximadamente 15 centímetros entre as vigas. O jardim é um contraponto no lote em relação ao bairro e em relação ao projeto. O museu interno apresenta conceito da Escola Paulista. Apesar do nome, o museu abriga diversos tipos de manifestações artísticas, não apenas esculturas. João Batista, mais conhecido pelos sobrenomes Vila Nova Artigas, nasceu no dia 23 de junho de 1915, em Curitiba. Filho de Alda Vila Nova Artigas e Brasílio Artigas, ele entrou para a história da arquitetura brasileira e em 1937 se forma engenheiro arquiteto. Artigas inicia sua carreira docente em 1940 pela Escola Politécnica. Nesse meio tempo, Artigas se casa com Virgínia Camargo, artista plástica. Em 1948, publica os estudos para as instalações do Museu de Arte Moderna de São Paulo, na revista Fundamentos. Em 1950, passa a integrar o conselho de redação da revista Fundamentos, ao lado de vários profissionais de renome de diferentes áreas, incluindo Graciliano Ramos e Niemeyer. Porém, mais tarde, nesse mesmo ano, o Partido Comunista propõe o abandono das lutas pacíficas, fazendo com que a revista adotasse uma postura radicalizada e levando os intelectuais não comunistas a abandoná-la. Já em 1953, iniciam-se os anos caóticos da vila de Vila Nova Artigas, pois em 1953 o arquiteto realiza uma viagem para a União Soviética, como parte da militância pelo Partido Comunista do Brasil, o que o leva a ser demitido da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Em 1956, passa a integrar a Comissão para a Reformulação do Ensino da Arquitetura e, em 1959, se torna um dos redatores da proposta de nova legislação profissional para a profissão de arquiteto. Em 1961, é eleito para o Conselho Superior do IAB São Paulo e, em 1964, após o golpe militar, Artigas e outros professores são detidos devido à sua ideologia socialista, sendo obrigado a se exilar no Paraguai, só sendo absolvido em 69 por improcedência da denúncia, mas é aposentado compulsoriamente por força do AI-5. No mesmo ano, inaugura o edifício da FAUSP, que funcionava desde 48 no mesmo edifício da Escola Politécnica.
e em 80 consegue reassumir como professor da FAUSP. Infelizmente, pouco tempo depois, o arquiteto João Batista Villanova Artigas falece no dia 12 de janeiro de 1985. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, por Villanova Artigas. A construção começa a ser projetada em 1961 por João Batista Villanova Artigas e Carlos Cascaldi, e só é concluída em 1969. A FAUSP nasce da separação do curso de arquitetura das engenharias. O projeto se destaca pela racionalidade construtiva e o uso do concreto bruto e do vidro. O edifício se apresenta inicialmente como um grande volume retangular de 18.600 metros quadrados e 16 metros de altura, sustentado por pilares em forma de trapézios duplos que o suspende sobre o solo, cuja proposta central do projeto reside na ideia de continuidade espacial. Assim, em contraste com a sobriedade externa, a área interna é mais dinâmica, devido aos grandes balanços atribuídos às lajes no vazio central, à alternância de aberturas e fechamentos e aos grandes espaços de circulação. A estrutura é hiperestática e a técnica construtiva quase que unicamente utilizada no projeto foi o concreto armado. As lajes são semelhantes à do tipo nervurada em caixão perdido, técnica que consiste em formas enclausuradas entre os capeamentos de concreto, muito utilizadas para vencer grandes vãos. Mas no caso da FAUSP, Villanova optou por utilizar sistema de grelhas, no qual as vigas são colocadas lado a lado nas duas direções, com vãos pequenos e ligações rígidas nos cruzamentos, sendo 4 vigas invertidas separadas entre si por 22 metros no sentido longitudinal, ou seja, no sentido do comprimento, e vigas invertidas a cada 11 metros no sentido transversal, possibilitando a abertura para a luz natural nos 960 domos do prédio. Seus 14 pilares esculturais também têm função estrutural. São 5 ao longo do comprimento das fachadas frontal e posterior, com espaçamento de 22 metros, e 2 laterais, com 33 metros de espaçamento. Assim, os pilares externos, com seu desenho oblíquo e seção variável, sustentam um grande volume de concreto. Portanto, os grandes espaços abertos e a comunicação entre os diferentes setores enfatizam a necessidade de convivência e o ideal de um modo de vida comunitário que a arquitetura de Artigas defende. Nesse contexto, a instituição de ensino assume a função de um amplo laboratório de experimentação, onde a fusão entre a arte e técnica é cuidadosamente elaborada com o propósito de cultivar uma formação completa. Paralelamente, ao se tornar um palco para expressões culturais e manifestações sociais, os espaços comunitários da escola destacam a importância do aprendizado político. Aquilina Bo, mais conhecida como Lina Bobardi, foi uma importante arquiteta modernista. Ela nasceu em 5 de dezembro de 1914 em Roma, na Itália. Se formou em 1940 na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma e logo criou seu próprio escritório em Milão. Em 1943, seu escritório foi bombardeado por conta da Segunda Guerra Mundial. Ela também participou da resistência contra a invasão alemã, período que a deixou com vários traumas, e fundou uma revista de arquitetura chamada Cultura della Vita. Em 1946, ela se casou com o jornalista e historiador Pietro Bardi, e com ele, ela vai para o Brasil e decide ficar. Em 1948, funda o Estúdio da Arte Palma, um empreendimento de design imobiliário. Em 50, funda a revista Habitat. Em 1951, ela se torna cidadã brasileira e no mesmo ano é construída a Casa de Vidro, residência para ela e o marido, que hoje funciona como Instituto Lina Bo e PM Bardi. Em 1958, ela passou uma temporada em Salvador, onde fez vários projetos. Também fez parte de um grupo de vanguardistas, junto com Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros. Mas, em 64, com o golpe militar, ela volta para São Paulo. Em 1968, o Museu de Arte de São Paulo é construído, um de seus projetos mais importantes. Lina Bobardi faleceu em 20 de março de 1992 em São Paulo. A arquiteta também recebeu em 2021 o Prêmio Leão de Ouro em memória. MASP, o Museu de Artes de São Paulo. Ele foi projetado por Lina Bobardi. Sua obra teve início em 1960, mas só se concluiu no ano de 68. É um edifício composto por um volume superior, com 2 pavimentos e cobertura em concreto armado, um inferior com 3 níveis subsolo, semi-enterrados e um térreo livre. O edifício tem 74 metros de vão livre, 30 metros de largura, com 5 de balanço em cada lado, e 8 metros de altura em relação ao Belvedere. Sua estrutura, que é praticamente o próprio edifício, é constituída de 2 pórticos isotáticos, com 2 pilares e 2 vigas, e tem lajes suportadas por esses pórticos.
Os pilares, com trechos maciços e vazados, se apoiam em fundação indireta em sapatas. As vigas são vazadas e têm dimensões variáveis na parte interna, para abrigar os cabos de proteção. Estas vigas são protegidas com cabos de aço nas faces laterais. Elas receberam uma nova proteção externa ao concreto em 99, com a instalação de 4 cabos no interior da caixa. As vigas de volume superior possuem deformações contatadas desde a retirada do seu cimbramento. Ela mostra que a deformação existente hoje advém do desempenho parcial da proteção original que levou uma flecha de dimensões superiores ao esperado. Os materiais utilizados na estrutura do volume superior foram concreto de alta resistência e proteção com cabos de aço. As nervuras e demais elementos estruturais são em concreto armado. O vão livre pode ser palco de diversas manifestações e caráter social, se tornou forte referencial urbano, local de identificação de diversos grupos sociais, com pilares e vigas em vermelho e o grande volume elevado se configura como símbolo da Avenida Paulista.